todos vocês, uma boa noite. Nós vamos dar início agora à nossa live. Desde já, né? Hoje é dia 11 de fevereiro, mais ou menos aí umas 20 horas e 59 minutos por aí, né? Já quase 21 horas. Então, até que as pessoas vão chegando aí no nosso estudo bíblico e ele vai ser postado. Desde já eu quero te pedir para que você compartilhe essa live, compartilha com seus amigos, né? Seja meu amigo aí nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, né? Você pode ser meu amigo aí. Isso talvez para você não é muita coisa, mas para mim é muito, né? Eu gostaria que você fosse aí meu amigo, eu preciso, né? Para mim é muito bom, né? Então você seja meu amigo aí lá no YouTube. Eu tenho mais ou menos aí no Facebook quase 4.500 pessoas no YouTube. No Instagram só tenho uns 600 amigos e no YouTube eu só tenho 5 amigos, olha só. Seja meu amigo lá no YouTube, seja meu amigo no Instagram, né? Para mim vale muito isso. Talvez para você não, mas para mim é muito. Então eu quero te convidar para participar dos nossos cultos aqui na nossa igreja, Ministério Comunhão, em Braslândia, na quadra 8 Norte, lote 115. Todos os domingos, às 19h30. E todas as quartas-feiras eu tenho célula aqui na minha casa, né? Na quadra 8 Norte também, lote 168. Todas as quartas-feiras, às 20 horas. Culto no domingo é às 19h30, lá na igreja. E culto na minha casa é às 20 horas, na quarta-feira. Então você também pode me ajudar. Nós estamos construindo uma igreja enorme. Estamos construindo uma igreja enorme e você pode nos ajudar com suas ofertas, com seus dízimos. É só me chamar aí, vai ficar as descrições no vídeo, né, o meu telefone, você pode me chamar aí no Messenger, né? É fácil entrar em contato comigo, né? Você pode me ajudar, você que crê no dízimo, na oferta, você pode me ajudar aí na construção dessa igreja. Estou construindo a igreja para mais de 400 pessoas. Eu tenho uma igreja aqui em Braslândia, nós temos 20 pessoas a igreja, né? Mas estamos construindo uma igreja para mais de 400 pessoas, né? Com a graça de Deus nós estamos indo, né? E vamos conseguir, né? E você que é daqui de Braslândia, você também pode me ajudar de outra forma, além das suas ofertas, além dos seus dízimos e suas ofertas, você pode me ajudar de outra forma. Qual é a outra forma? Comprando frango assado. Todo sábado, todo domingo eu vendo frango assado para ajudar, né, a minha despesa, ajudar a igreja, ajudar a minha construção, enfim. Eu vendo frango assado. Compra frango assado sábado e domingo de mim e vai estar me ajudando. Mas não deixa de ofertar, não deixa de trazer seu dízimo, enfim. Nós vamos iniciar então a nossa live. Agora eu creio que já deu o horário, né? Nós estamos fazendo o estudo do livro de Gênesis, né? Devagarzinho aqui, nós vamos aprendendo a mexer com a rede social, né? Nós estamos fazendo um estudo do livro de Gênesis e nós já fizemos uma lição, 2 lições, nós falamos por que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós já lemos ali, nós já estudamos o primeiro, no capítulo 1 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 26, né? E nós paramos no versículo 26. Você pode ir lá no meu YouTube, pode ir aí no Facebook, no Instagram e rever as ministrações e nós vamos continuar estudando. Nós paramos aqui, né? No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós paramos aí. Façamos o homem. A pergunta que eu fiz, aonde nós paramos, foi: Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem está com Deus, né? Porque se Deus estivesse sozinho, ele falaria assim: eu faço
o homem a minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas Deus, ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Existe alguém junto com Deus, né? Existe alguém ali junto com Deus na criação de todas as coisas. Quem é estas pessoas que está com Deus? E lá em Gênesis 3, 22 também eu disse, agora o homem se tornou como um de nós. Nós quem? É isso que nós vamos estar aprendendo agora, né? É isso que nós vamos estar aprendendo agora. Vamos lá. Né? Então, esses plurais, façamos, nossa, nós, é de muito importante para o nosso estudo aqui. Né? A palavra de Deus nos fala em Isaías 40, capítulo 14, capítulo 14, versículo 40, diz assim, como que tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento. Então, assim, com quem que Deus tomou conselho? Quem Deus tomou uma direção para fazer? Se ele é soberano, se ele é o Deus, né, criador de todas as coisas. Isaías 40, 18 fala assim, com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontarão com ele? Com quem nós podemos comparar a Deus? Quem nós podemos comparar a Deus? Se Deus. Então nós não podemos comparar a Deus com nada. Nós vimos anteriormente que Deus forma todas as coisas através da sua palavra. Que ele sabe quantas estrelas tem, chama todas pelo nome e não deixa faltar uma. Então com quem nós vamos comparar a Deus? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem que ser alguém que esteja à altura de Deus. Tem que ser alguém que esteja no padrão de Deus. Eu quero só dar um aviso aqui. Na live passada, o Instagram caiu. A live do Instagram caiu, mas está sendo transmitido pelo Instagram e pelo YouTube. Se cair, depois eu posto lá no Instagram. Vamos continuar. Então, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A primeira pessoa aqui é o Espírito Santo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nos fala que o Espírito de Deus pairava. Nós vimos que o Espírito de Deus pairava. Então, Deus está falando com quem? Com o Espírito Santo. Uma das pessoas. Alguém que esteja do nível. Alguém que esteja na mesma altura. Façamos o homem. Você é a imagem e semelhança. De quem? De Deus e do Espírito Santo até agora. Você é a imagem e semelhança de Deus e do Espírito Santo. Então eu quero fazer uma defesa aqui em relação a um grupo, aos testemunhos de Jeová. Então os testemunhos de Jeová, eles não acreditam que o Espírito Santo ele é uma pessoa, mas acredita que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Nós cremos que o Espírito Santo ele é uma pessoa e não uma força ativa do Espírito Santo. Por que muitas seitas, muitas religiões acreditam que o Espírito Santo não é uma pessoa? Ele acredita que... Por quê? Porque o Espírito Santo ele se manifesta de qual forma? Nós vamos ver umas formas como o Espírito Santo manifesta aqui. Lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 2, fala assim, de repente veio do céu um som como de vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Todos ficavam cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo
na terra: sangue, fogo, nuvem e fumaça. Então, eu quero fazer menção aqui. Para os testemunhos de Jeová, eu falo assim, como que o som é uma pessoa? Como que fogo é uma pessoa? Como que línguas estranhas pode ser uma pessoa? Vapor, fumaça, né? Pode ser uma pessoa. Então, o que é isso? Mostra-se que pode ser que não seja uma pessoa, né? Mas o que é isso? Isso se chama atributos do Espírito Santo, né? O que é um atributo? É qualidade própria de um ser. É a forma como o Espírito Santo se manifesta. O Espírito Santo se manifesta como som, né? Quando vem um som, manifesta como línguas estranhas, manifesta como fumaça, como vapor, né? Então o Espírito Santo ele se manifesta, são atributos, são qualidades de uma pessoa, né? Então os testemunhos de Jeová acreditam que isso não seja uma pessoa, eles acreditam que isso é o poder de Deus. Nós acreditamos que é uma pessoa, né? Que é o poder do próprio Espírito Santo e a forma como o Espírito Santo se manifesta, né? Vamos para frente, né? Vamos para frente. Agora nós vamos ver aqui alguns outros versículos, como nós vimos aqui, né? Por exemplo, aqui, nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa. Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, versículo 16. Como está escrito lá? O Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem testifica no meu espírito, quem me dá certeza que eu sou filho de Deus? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que testifica em meu espírito. Então não é o poder de Deus que testifica no meu espírito. É o Espírito Santo que testifica em meu espírito. Uma pessoa se testifica em meu espírito que eu sou filho de Deus. Como eu sei que eu sou filho de Deus? A certeza, a fé, a crença através do Espírito Santo que testifica em meu espírito. Então o Espírito Santo se manifesta como fumaça, fogo, se manifesta como vento, como vapor, né, como línguas de fogo. O Espírito Santo se manifesta dessa forma, mas ele testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos para frente. Outro versículo, João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Eu lhe pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro. Algumas versões falam outro consolador. Veja só as três pessoas aqui. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. João 14, 16. Né? Jesus ele está indo para o céu. Morreu, ressuscitou, está indo para o céu. E ele fala assim, e eu lhe pedirei ao Pai. Então, Jesus está pedindo ao Pai. E ele lhe dará outro conselheiro, outro consolador, outro conselheiro, mais uma pessoa, que é o Espírito Santo. Enquanto Jesus estava na terra, Jesus ele era o consolador. Enquanto Jesus estava na terra, ele era o consolador dos discípulos dele, né, os 12. Mas quando ele morreu, ressuscitou e foi para o céu, ele enviou, pediu a Deus outro consolador, e Deus enviou o Espírito Santo, e lá em Atos 2, no Pentecoste, e o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós, né? O Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa que habita dentro de nós. Eu rogarei ao Pai, Jesus rogará ao Pai, e o Pai enviará outro consolador, as três pessoas. Romanos 8, 14 fala, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, como que eu sou filho de Deus? Guiados pelo Espírito Santo. Quem é que me guia? O Espírito Santo. Uma pessoa que guia. É uma pessoa que guia. Né? Vamos para frente agora. Outros versículos aqui. Lá no tem um versículo aqui que eu quero ler
com vocês também, né? Romanos 8, 26 fala, da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda. Outra versão fala, nos assiste. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós não sabemos orar como devemos. Nós não damos conta de orar da forma correta. Mas quem ora por nós? Quem está intercedendo por nós, né, de uma maneira correta? O Espírito Santo. Aqui fala, nós não sabemos, o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Né? Então, o Espírito Santo, né, quem está, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeiro, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Espírito Santo. Você é a imagem de Deus Pai, você é a imagem de Deus Espírito Santo. O Espírito Santo está na criação junto com Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E o Espírito Santo pairava por sobre as águas. Pairava ali. Então, você é a imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, vamos para frente. Né? Mais uma referência aqui que eu quero mostrar para vocês. Em 1 João capítulo 5, versículo 7, diz assim. João capítulo 5, versículo 7, diz assim. Cadê o 7? A 3, veja só, João, 1 João, capítulo 5, versículo 7 ao 8. 7 e 8. Vamos lá. A 3, veja só, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo não é a força ativa de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Há 3 que dão testemunhos. O Espírito, a água e o fogo. Os 3 são unânimes. Os 3 são unânimes. Então veja o seguinte, os 3 são um. Os 3 são um. Então assim, para os testemunhos de Jeová, eles ficam encabulados. Como que 3 pessoas podem ser um? Você não pode tentar compreender o que é divino de uma forma humana. Deus, ele é divino. O Espírito Santo, ele é divino. Jesus Cristo, ele é divino. Você compreende de uma forma espiritual. Nós não estamos lidando com um ser humano. Nós estamos lidando com um ser divino. Então, os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas os 3 são um. Como que os 3 são um? Na sua unanimidade. Na forma como eles falam, na forma como eles pensam e na forma como eles agem, né? Então não há nenhuma desarmonia entre Deus Pai, entre Deus Filho e Deus Espírito. Os 3 são um. É tão parecido, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é tão parecido, fala tão igual, que se tornam uma pessoa. Que se tornam uma só pessoa. É isso que nós cremos na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Né? Então você é a imagem de quem? Primeiro, Deus Pai, Deus Espírito. Né? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você é a imagem de... Você não é só a imagem de Deus. Você é a imagem de Deus e você é a imagem do Espírito Santo. Vamos para frente. Qual é a outra pessoa que está? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já vimos e aprendemos que está na criação Deus Pai e Deus Espírito. Agora a outra pessoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo está na criação. Mas Jesus Cristo não nasceu... 2020 anos atrás. Ele nasceu como homem. 2021 anos atrás. Ele nasceu como homem. Mas ele já existia no céu antes da criação de todas as coisas. Olha, você pode fazer, olha, pastor, me mostra isso. Vamos lá para me te mostrar.
Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, nos fala aqui assim: no princípio era o verbo, no princípio. Então, João 1, no princípio. Onde era o princípio? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, fala no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em João, Evangelho de João 1, no princípio era o verbo. Então, aonde era o princípio? Aqui em Gênesis. Lá em João está falando, no princípio, lá em Gênesis, né? No princípio era o verbo. Então, quem é o verbo? Vamos ler o texto. Você vai ver que o verbo é Jesus. Vamos lá ver então. Depois eu vou explicar para vocês. No princípio era o verbo, talvez a sua Bíblia está escrito palavra, que é a mesma coisa. No princípio era a palavra. Deixa eu explicar para você aqui. No princípio era o verbo. O verbo no grego é logos. Logos. No princípio era o logos. Logos é a palavra. Nós, há muito tempo, ensinamos para nós, né, uma forma errada. Falou que logos, ele é a palavra escrita. Logos nunca foi a palavra escrita. Ele fala, logos é a palavra escrita e rema é a palavra revelada. Rema pode ser a palavra revelada, mas logos também é a palavra revelada. Logos nunca foi a palavra escrita. Por que logos nunca foi a palavra escrita? Porque logos é Jesus. No princípio era o logos. No princípio era o verbo. E o verbo e o logos estava com Deus e o logos era Deus. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, né? Então, a Bíblia fala que Jesus, ele é a palavra revelada. Então, o logos, ele é a palavra revelada. O logos, ele é Jesus. Ele não é a palavra escrita. O logos é a palavra revelada. Aquilo é Jesus. Então, no Evangelho de João nos fala, no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo, né? E ele estava com Deus. Quem estava com Deus? Jesus, né? O logos era Jesus, o verbo. E ele estava com Deus. E era Deus. Fala assim, e era Deus. Então, Jesus não só estava com Deus, mas Jesus, ele era Deus. E prosseguindo, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não os derrotaram. Então preste atenção. No princípio, lá em Gênesis, era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. E Jesus era Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Não pode ser anjos. Não pode ser um outro ser espiritual. Porque Deus, ele está acima de todas as coisas. Deus não pega conselho, né? Deus, nós vimos o texto, quem é Deus para pegar conselho? Para pegar a compreensão de alguém. Então, alguém que esteja do mesma altura de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Os três. Você é imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, não só você é imagem de Deus. Veja que coisa mais preciosa. Eu e você é a imagem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Né? Então, vamos para frente aqui agora. Outra bronca aqui dos testemunhos de Jeová, né? Hoje eu estou pegando um pouco no pé dos testemunhos de Jeová, né? Mas é para o bem, não é para o mal, né? Eles usam o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 15. E fala assim, preste atenção. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram o primogênito de toda a criação. Então, eles falam assim, Jesus, ele não é Deus. Jesus, ele foi criado por Deus.
Ele foi criado por Deus. Os Testemunhos de Jeová usam esse termo, que Jesus não era Deus, mas que Jesus foi criado por Deus, né? Baseado em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que fala que Jesus é o primogênito de toda a criação. Preste atenção, nós temos que ler todo o livro, nós temos que ler todo o versículo para nós compreender. E tem que ir na história também para compreender esse texto. Por que ele fala que Jesus é o primogênito da criação? Você sabia? Quem escreveu Colossenses? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo não está dizendo que Jesus é o primogênito da criação. Existia na época, as pessoas estavam começando a conhecer Jesus, e eles queriam adorar Jesus, e criou-se um cântico dizendo que Jesus era o primogênito da criação. Mas Paulo, ele entra aqui e ele repreende essa palavra. Vamos continuar a ler o texto para você ver? Ele fala assim, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Agora ele começa. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Então Paulo já está começando a inverter a coisa. Calma aí, ele é o primogênito de toda a criação, ele nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Então ele está dizendo assim agora, ele está antes da criação. Ele não é o primogênito da criação. Eu preciso explicar para vocês. Então veja, sejam tronos e soberania, prosseguindo, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E para ele. Então todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Vamos seguir. Ele agora entra. Ele é antes de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Paulo está dizendo assim, olha, Jesus ele não é só o primogênito de toda a criação. Porque Jesus ele tem a sua humanidade. E na sua humanidade, ele é o primogênito de toda a criação. Mas fora da sua humanidade, ele é antes. Ele é antes de toda a criação. O que diz João capítulo 1, lá no versículo, capítulo 1, no versículo 1 ao 5, que fala que ele estava com Deus e ele era Deus. E todas as coisas foram criadas por ele. Foi ele que criou, não foi Deus que criou Jesus. Foi Deus, Jesus, que criou todo o universo. Foi Deus, Jesus, o Espírito Santo, que criou todo o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto dia. Então você é a imagem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Você é a imagem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O que acontece aqui? O que acontece aqui é que as pessoas não sabem compreender a humanidade e a divindade de Jesus. Humanidade e divindade de Jesus. Humanidade e divindade de Jesus. O que é a divindade de Jesus? Que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus. Os Testemunhos de Jeová não aceitam que Jesus é Deus. Eles aceitam que Jesus é a criação, primeira criação de Deus. Nós cremos que Jesus é Deus. Porque o texto, a Bíblia nos fala que Ele é Deus. Que Ele é Deus. Vamos ver o seguinte. Né? Então as pessoas não compreendem. Jesus, ele é 100% Deus. Jesus, ele é 100% Deus. E Jesus, ele é 100% homem, porque ele se tornou homem, precisa se tornar homem para valer o sacrifício dele na cruz. Vamos lá. O que é 100% divino? 100% Deus. O que é 100% humano? 100% humano, porque ele se tornou homem. Aonde nos fala isso com bem clareza para que você entenda, para que nós entendamos Jesus, a humanidade e a divindade de Deus, de Jesus. Vamos lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11.
5 ao 11. Vamos lá, achei, que fala assim, que embora sendo Deus, veja só, que embora sendo Deus, quem? Jesus, ele era Deus. Que embora sendo Deus, Jesus ele era Deus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, ele era Deus igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, né? Então ele era Deus, ele devia apegar-se a isso. Ele não, mas esvaziou de si mesmo. Então ele tinha assim, não, eu sou Deus. Eu também sou Deus. Eu me apego nisso. Não, mas ele, a humanidade, a unidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, os três são um, né? A unidade deles. Jesus, ele era Deus, mas ele não se apegou em ser igual a Deus, esvaziou de si mesmo, saiu do trono de Deus, saiu do seu trono, e aqui fala, vindo a ser humano, vindo a ser servo, vindo a ser humano, tornando semelhança aos homens. Ele se tornou como um de nós. Ele é Deus, não usou por usurpação, não usou por soberba, por arrogância de ser Deus. Ele desceu do céu e se tornou homem igual você, igual a mim. Então, Jesus nasceu que dia? Jesus nasceu que dia? Há 2021 anos atrás, ele nasceu como homem, mas ele já existia antes da criação. Jesus ele era, Jesus ele é, Jesus ele há de ser. Entendeu? Então fala, e sendo encontrado em forma humana, veja que ele encontrou em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, que lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a sua glória. Esse texto nos fala da humanidade e da divindade de Jesus. Jesus ele era 100% Deus. Ele estava no céu, criando todas as coisas. Ele estava junto com Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Você é a imagem dessas três pessoas. Você é a imagem dessas três pessoas. Nós cremos nessa trindade. Nós cremos nessa triunidade de Deus. Então, o que acontece? Jesus, ele é 100% Deus. E ele é 100% homem. Porque ele se tornou homem. Jesus, eu costumo falar isso. Se Jesus não tomasse banho, ele ia feder. Ou ter mau cheiro. Se Jesus não lavasse os seus pés, ia ter chulé. Se Jesus não lavasse as suas axilas, ele ia ter CC, vamos dizer assim. É porque ele se tornou homem. Ele se tornou homem. E para valer o sacrifício de Jesus na cruz, ele tem que se tornar homem. Ele tem que se tornar homem. Né? Então ele desceu do céu, né? Ele desceu sendo Deus. Jesus, sendo Deus, não usou como usurpação, como orgulho. Não, eu sou Deus, estou sentado no trono. Não, ele não usou disso. Ele desceu do céu. Ele desceu do céu e se tornou homem como nós. Né? Então, Jesus, ele é 100% Deus, ele é 100% divino. Né? Então, os testemunhos de Jeová não aceitam isso, que Jesus é igual a Deus. Né? Jesus é igual a Deus. Vamos ver alguns versículos agora. Vamos lá. Né? Nós já lemos aqui João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Fala, no princípio era a palavra, ele estava com Deus, era Deus. Né? Ele estava com Deus e era Deus. Quem? Jesus Cristo estava com Deus e era Deus. E era Deus. Né? Em 1 João 5,20. Fala, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus, ele é divino. Jesus, ele é Deus. Né? João 5,18. O Evangelho de João 5,18 fala: por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, Jesus estava violando o sábado, a questão de guardar o sábado, né, dos adventistas do sétimo dia. Jesus estava violando o sábado, Jesus não guardou assim, né? Porque você é um... Opa, pulei o versículo, violando, mas também estava dizendo, não só Jesus violou o sábado, mas como estava dizendo, que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Ele estava se igualando-se a Deus. Então, o que acontece? Jesus não só violou o sábado, mas como também ele se igualou a Deus, né? Outro versículo aqui, João 10, 33. Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Então, por que pessoal, não vamos te apedrejá-lo porque você fez alguma boa obra? Não, é porque você se faz Deus. É porque você se iguala a Deus. Então Jesus, ele é divino. Jesus, ele é igual a Deus. Né? Jesus, ele é igual a Deus. Lá outra referência, Colossenses, né, 2,9 fala: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, do ser divino, de Deus. Em Jesus habita toda a plenitude do ser divino. Amém? Né? Então, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Né? Agora, Jesus, ele é homem, como nós tivemos, se tornou homem. Jesus se tornou homem. Vamos ver a humanidade de Jesus? Lá em Filipenses 2,7 fala: tornando-o semelhante à humana. Foi o que nós lemos. Ele se tornou homem. Lá em Filipenses 2,7 também, em figura humana, ele se tornou homem. Marcos 11:12 nos fala que Jesus teve fome. Quem é que tem fome? Você já viu um ser espiritual ter fome? Não. Mas eu já vi um ser humano ter fome. Jesus teve fome. Você já viu Deus chorar? Nunca vi Deus chorar. Mas fala em João 11:35, fala que Jesus chorou. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Quando Lázaro morreu, Jesus foi lá e Jesus chorou. João 11:35. E Jesus chorou em uma outra ocasião também, quando chegou diante de Jerusalém, falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Então Jesus chorou. Então agora nós vimos aqui que Jesus, ele é 100% Deus e que Jesus é 100% divino. É 100% divino, que Jesus é Deus, e que Jesus é 100% homem. Jesus é 100% homem. Voltamos ao texto de origem para nós fecharmos nosso estudo hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 26. No sexto dia, lá no sexto dia, nós paramos no sexto dia, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim, né? Então disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, façamos o homem. Quem estava com Deus? Não é Deus sozinho. Não é Deus sozinho. Porque se fosse Deus sozinho, ele fala: eu faço o homem conforme a minha imagem e conforme a minha semelhança. Então, lá fala: façamos o homem, né? Façamos o homem. Quem estava com Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Você é a imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito estava criando todas as coisas, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito criou a luz, criou o sol, criou as estrelas, fez a separação das águas, e terra seca, criou todos os animais da água e do ar,
criou todos os animais da terra e ele criou também você, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Jesus está na criação, né? Jesus está na criação. Então, foi Maria que foi a mãe de Jesus. Humanamente, Deus escolheu uma pessoa para que Jesus nascesse homem. Deus escolheu uma pessoa, mas Jesus já existia, Jesus já criou, Jesus desceu do céu para nascer homem. Então façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domina ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, né? Então, o que Deus fez? Criou o homem, né? Deus os abençoou, ele disse, sejam fecundos, multipliquem, enchem e subjuguem a terra. Isso aqui eu vou falar na próxima semana, né? O mais importante agora é você ter aprendido que Deus criou o homem. Quem foi que estava lá nos plurais? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Você é a imagem de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Amém? Que Deus possa te abençoar, né? Você tenha uma boa noite. Desde já, né, eu quero te agradecer. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live aí, né? Se torne um amigo meu nas redes sociais aí, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Para você não custa nada, talvez, mas para mim custa muito ser seu amigo aí no YouTube, ser seu amigo aí no Instagram, tá certo? Então eu quero te convidar para participar dos nossos cultos aqui na nossa igreja, aqui no Ministério Comunhão Braslândia, né? Quadra 8 Norte, lote 115, todos os domingos às 19h30. E às quartas-feiras na minha casa, né? Às 20 horas. Na quarta-feira é 20 horas na minha casa. Quadra 8 Norte, lote 168 na minha casa. Eu quero te convidar a participar conosco. Você que pode nos ajudar a contribuir, né, na construção da nossa igreja. Somos uma igreja pequena de 20 pessoas, mas estamos construindo uma igreja para 400 pessoas, né? Então, se você pode nos ajudar, você acredita na oferta, acredita no dízimo e quer nos ajudar, é só chamar aí, dar um toque aí, nós vamos, eu vou deixar na descrição do vídeo. E você mora aqui em Braslândia, você pode, além de ajudar com a sua oferta, com os seus dízimos, você pode comprar o frango assado. Eu vendo frango assado todo sábado, todo domingo, ali para manter-nos, para ajudar a nossa igreja e para também manter a gente também. Amém? Todo sábado, todo domingo nós temos frango assado. Deus te abençoe, né? Quinta-feira nós vamos continuar o nosso estudo. Te aguardo quinta-feira. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém?